hoje, para a sua vida, para a minha vida. E eu vou pedir aqui o presbítero Luiz que esteja orando pelos dízimos, oferta, em nome de Santo Jesus, e orando pela vida do pastor Luiz, amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de orar, eu quero dar um pequeno testemunho. Jesus, aleluia. Apareceu o Senhor, me dá o microfone e eu vou falar. Tá bom, Deus é fiel. Todo mundo aqui já foi a alguma academia? Já esteve na academia? Ou já viu uma academia? Eu fiz um voto com o Senhor. Semana passada, o pastor vai lembrar. Ele pediu para tocar pandeiro aqui, o senhor lembra? A missionária estava aqui pregando. Eu estava com a dor, que já veio já uns 4, 5 meses. E eu quieto, silêncio. Eu falei, pastor, não posso, porque o meu braço está doendo. Saí daqui, ainda fui dirigindo, passando marcha para minha casa até longe. Tivemos na minha igreja uma cruzada de milagres, às sexta, sábado, domingo, e o Senhor fez um milagre na minha vida. Para muitos, isso é pouco, mas para mim, é uma vitória de Deus. Eu vou dar um testemunho de Deus que eu falei que o Senhor que eu faria. Aqui, ó. Eu não podia nem pegar o pandeiro, mas eu falei, se eu sou me curar, eu vou fazer uma flexão de braço. E assim eu fiz. Isso é para a glória de Deus, para que o Senhor seja merecido. Confia no Senhor, para a glória de Deus. Pai, queremos, vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus? Erga suas mãos para cá. É milagre. Senhor é o Deus do impossível. Pai, queremos te louvar, queremos agradecer o teu santo nome, Senhor Deus, render graças a ti, te glorificar, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Pai, nesta hora nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoar, Senhor Deus, clamar ao Senhor que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, os dizimistas, os ofertantes, ó Pai, desta igreja, desta obra. Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, e aqueles que geraram no coração o desejo, a vontade, Senhor Deus, de ofertar e de dar na tua casa, Senhor Deus, e o Senhor venha, Senhor Deus, levantar alicerces financeiros para a tua obra, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome. Também queremos orar, Senhor Deus, pela vida do pastor Olívio. Usa o teu servo, Pai, com ousadia, com autoridade, Senhor Deus, que ministra a tua palavra poderosa, que cura, que liberta e que transforma a vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, usa o seu ungido, Senhor Deus, para que ele venha nos alimentar com a tua palavra, que é poderosa, em nome de Jesus, para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Só os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Glória a Deus. Quero pedir perdão aos amados irmãos. A missionária Ávila, ela não pôde estar presente, porque acho que ela vem dos Estados Unidos, está tirando a habilitação dela no Brasil. E infelizmente caiu na mesma data. Devido a isso, ela não pode estar. Amém? Mas você não vai ficar sem ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Podemos se assentar. E abra as vossas Bíblias ao tema da campanha, ao livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 19. Eu não sei de que maneira que você chegou aqui, mas da maneira que você entrou, você não vai ser. Diminua eu que cresça ao Senhor. Glória a Deus. Meu Deus, o teu servo já orou, Senhor. Mas na mesma sorte de bênção, eu te peço ao Senhor. Eu sou como em cada pessoa que entrou aqui hoje. E que da mesma sorte, meu Deus, que ela entrou. Eu profetizo na vida dela, meu Pai, o livro de Lamentações, capítulo 5, versículo, meu Pai, 21. A qual está escrito na tua palavra, Senhor, que os teus servos renova os dias dele como os dantes. Assim eu profetizo sobre a tua imagem. Todos acharam? Não se preocupe comigo para eu estar correndo um pouquinho, não, porque eu quero passar por aquilo que Deus colocou no meu coração para pregar para a sua vida. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13.
chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhes: e vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Toda a igreja: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, aleluia, porque não foi carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. E toda a igreja agora: e eu coloque a sua Bíblia na sua perna e dê essa vida de salmo a Jesus Cristo. Glória, glória a Deus. Olha para o seu irmão do seu lado. Fala para ele assim: toma posse da sua chave. Toma posse da sua chave. Glória a Deus. É o penúltimo dia da campanha. Semana que vem é o último. Deus poderoso. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado para receber o melhor do seu? Tem pessoas que estão recebendo bênção da campanha que nós fizemos ano passado. Termina agora em dezembro. Alguém lembra qual é a campanha? Olha só o que a palavra nos fala. Mateus capítulo 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que for ligado nessa terra vai ser ligado no céu. Eu te peço nessa noite que você fique com os seus ouvidos e o seu coração atento, ligado nas coisas que está vindo da glória através dos meus lábios para revelar a palavra. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque tudo que tiver ligado aqui vai estar ligado lá em cima. Se você desviar um minuto, você vai perder a chave da sua vida. E a Bíblia nos fala que nos dias do arrebatamento, só os que estiverem ligados na fiação, só os que estiverem marcados com o sangue, Glória a Deus. vão ser levados aos céus. Mas uma coisa eu quero falar para você: quantos céus existem? Quantos céus existem? A Bíblia nos fala sobre 3 céus: primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Se você pegar dentro da teologia, você vai entrar numa didática muito diferenciada do que é o nosso conhecimento humano. Mas você pode trazer isso para a sua vida no dia de hoje, porque tudo que você olha, você vê, você vai entender. O primeiro céu, você olha lá fora da igreja, você vai olhar para cima, você vai ver nuvens. Depois você vê nuvens, o que você vai sentir no seu rosto?
vento ele é formado no primeiro céu. As nuvens são formadas no primeiro céu. Você olha para o céu e você vê o que? Uma nuvem negra. E logo depois vem a chuva. Ela é transformada no primeiro céu. O granizo, ele é formado aonde? No primeiro céu. Mas pastor, e o segundo céu? O segundo céu você pode procurar na sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Procura na sua Bíblia. Procura na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Quem achar, lê para mim. E deixa aberto. Você vai viajar na palavra. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Quem achar primeiro pode estar lendo, por favor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se for no corpo, como não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. E esse homem foi o apóstolo Paulo. Então existe o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas ainda assim, as pessoas duvidam do que Deus tem te chamado, que dentro de você existe uma alma e que a sua alma é importante para Ele. E o que existe dentro de você, muitos lá fora não querem que você alcance a salvação. Muitos lá fora não querem que o seu casamento seja abençoado. Não querem ver você prosperando. Se te verem você trocando de carro, se ver sua loja vendendo, se ver você comprando uma roupa bonita, eles estão de olho. Não querem que você seja feliz. Mas a palavra nos fala, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Lê para mim, quem achar primeiro. Você está entendendo? Inefáveis. Quem sabe aqui o que é inefáveis? Inefáveis é algo espiritual que não tem como um homem em si consciência falar. Inefáveis são coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Amém. E aquilo que está dentro de você é inefável, é intocável. O diabo não pode tocar no seu casamento, não pode tocar na sua família, não pode tocar no seu trabalho. E você tem que ficar revoltado contra ele. Não é contra a palavra, não é contra os homens de Deus. Às vezes tem pessoas que choram porque a sua esposa foi embora, o teu esposo foi embora, mas você está fazendo por onde? Isso tem que ser inefável na sua vida, tem que emanar da sua alma. Não deis lugar ao. Porque ele dá o quê? Matar, roubar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não pode ser revelado aos homens aquilo que é inefável. Mas Jesus, na sua palavra, ele falou para a igreja que ele era o Filho de Deus, e ele falou para Pedro: só fale para a minha igreja aquilo após eu ressuscitar. Então eu quero dizer para você que Jesus ele deu uma ordem para os seus 12 discípulos. Eu quero dizer para você que dentro dessa igreja nós temos aqui o mesmo caráter de cada um dos 12 discípulos. Uns eram nervosos, outros eram calma, outros eram tranquilos, outros eram alvoroços, outros eram amáveis, outros eram sanguões, outros eram brigões, outros eram orgulhosos, outros eram vaidosos, outros eram estudiosos demais. Não se preocupe com o meu falar errado, mas eu quero te dizer para você
Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor, quando ela sai do lado do homem de Deus, ela não volta vazia. Eu tenho pedido para Deus, quando eu oro nas minhas orações, Senhor, da mesma sorte que Eliseu pediu, eu também quero. Se Eliseu pediu, eu também quero. Eliseu pediu, e eu também quero, Senhor. Aleluia, Senhor. Ele anda lá e a sua Eliseu pediu, ele vai a. E o que Eliseu pediu? Será que você tem preparação para receber? Senhor, eu não quero a capa, mas eu quero a porção dobrada do Espírito do teu servo sobre a minha vida. Será que você está preparado? Olha só o que a palavra nos fala. Um pouquinho assim. E sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Aqui Jesus estava falando para os saduceus, para aqueles caldeus que não queriam entender o que Jesus estava querendo falar com o povo. Porque o povo ouvia, mas não entendia. Escutava, mas não compreendia. Porque as coisas são inefáveis aos seus ouvidos. E quando as coisas são reveladas, elas multiplicam na sua vida como um saco de semente. Como um saco de semente. E olha só. E disse Jesus: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando Jesus está falando dos fermentos, Jesus não está falando porque está faltando pão. Jesus não está falando porque está faltando alguma coisa que teria que comprar, não. Jesus está falando daqueles que ficam arrazoando no seu pensamento e no seu coração, não sabendo confiar, ter fé naquilo que Deus está colocando na sua mão. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho capacidade? Porque eu quero te dizer uma coisa: muitos pregadores hoje, que são enormes pregadores, eles erraram primeiro, mas eles aprenderam na palavra que através do erro se conserta. Um diamante não tem seu valor se ele não for lapidado. Então você tem que saber que a lapidação do Espírito Santo, ela é diferente daquilo que o homem enxerga. As pessoas te olham por fora, mas o Senhor Jesus te conhece. Glória a Deus. E olha só, no versículo 8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Aqui Jesus ele fala que os homens têm pequena fé porque não acreditam no poder de Deus, não acreditam que a manifestação de Deus pode te curar, que as portas que estão fechadas elas podem se abrir. Mas olha só, porque lá no livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21, está assim: convertes no Senhor a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Quando nós nos convertemos ao Senhor, verdadeiramente o Senhor estará conosco. E olha só o que nos fala o livro de Isaías. Procure na sua Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 22. A partir do versículo 20. E será naquele dia que chamarei o meu nome, servo Eliaquim, filho de Uquias, e revesti-vos de toda a túnica e esforçá-lo-ei. E com talabarte entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá.
e porei a chave da casa de Davi sobre o ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Glória a Deus. Aqui está falando do rei Davi. Rei Davi, ele foi um dos maiores reis, foi um dos maiores lutadores que a palavra nos fala, porque ele lutou com o urso, ele lutou com o leão, e ele venceu o único gigante que a Bíblia nos relata, que ele cortou a sua cabeça e foi pendurada para que todas as nações vissem quem tivesse afrontado ao servo do Deus vivo. Não afronte ao servo do Deus vivo, porque quando você afronta o próprio Deus, ele dá autoridade. E eu quero dizer para você que Deus não vai querer simplesmente usar da espada para demorar, não. Deus vai usar uma pedrinha pequenininha para derrubar aquilo que está te atrapalhando. Porque aquilo que está te atrapalhando, ele vai ter que sair. Mas o povo, ele é incrédulo. Aí o povo fala assim: mas Senhor, se tu és Jesus, faz um sinal. Faz um sinal aí para mim que você é Jesus. Prova para mim que você é Jesus, o Filho de Deus, e nós vamos crer que você é o Messias. Faz um sinal aí para mim, que eu quero ver que você verdadeiramente tem poder, tem autoridade. Porque nós bem sabemos que você é o filho de um carpinteiro chamado José e de Maria. Mas Jesus olhou para ele assim e falou assim: olha, já veio sobre a tua vida o sinal de Jonas. Quantos aqui já viu o sinal de Jonas? Glória a Deus. Quantos aqui já viu o sinal de Jonas? O sinal de Jonas é aquilo que o diabo tenta a sua vida. Esse é o sinal de Jonas. O sinal de Jonas é porque Jonas, ele foi tragado por aquilo que não existia. E ficou 3 dias e 3 noites aonde? No ventre de uma baleia. E a palavra de Deus nos fala também que Jesus, após ao 3º dia, ele é coincidência. Jonas lá em Nínive, no Velho Testamento, Jesus lá no Novo Testamento. E aí? Como é que você não vai acreditar que pergunta para você? Jesus pergunta: para que os homens falam para você quem ele é para você? Quem é Jesus para você, igreja? O que é Jesus para você? O que dizem os homens que ele é? Mas eu quero te dizer para você que um homem chamado Pedro, aonde a igreja está sendo edificada, ele falou assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E muitos ainda estão duvidando que ele está demorando a vir. Muitos estão achando que ele não vai vir. Mas eu quero dizer para você que nós estamos numa luta, todos os pastores, aqueles que têm intimidade com Deus, para ganhar alma, batizar nas águas, para levar aos céus. Porque o nosso inimigo está fazendo de tudo para tirar essas almas de dentro da igreja, para levar lá para o rancor, para levar lá para as coisas erradas, para levar lá para as coisas que não vai te trazer paz, que vai te atormentar. E quando você fechar os olhos nessa carne, que essa matéria que nós temos, você já sabe quem é que vai vir te buscar. Não vai ser os anjos, vão ser os anjos da morte. E os anjos da morte, eles ficam assim, ó, ao dedo. Todo dia ele leva um para o inferno. Todo dia ele leva um. Porque não vigiou, porque não orou, porque não buscou, porque brigou. E uma coisa eu quero dizer para você, esposa: quando tu briga com teu esposo, a tua oração está sendo impedida. Ô esposo, quando tu briga com a tua esposa, a tua oração está sendo impedida.
Minha esposa fala bem. A esposa não é capaz de esposo, não empregada. Mas o esposo também não é cabide. Mas o esposo tem que aprender a amar a sua esposa como a igreja, porque ela é frágil. Porque ela é frágil. Mas tem muitos esposos que falam assim: não, Sansá, eu sou bom. E chega de noite, está lá aquela guerra. Está lá aquela guerra. Rússia e Ucrânia. De dinamitas com os Estados Unidos. Coreia do Norte com o Japão. E só lançando míssil. Vamos ver onde vai acertar. Vamos ver quem vai morrer primeiro. Se você morrer, eu caso. É assim que o homem fala com a mulher. Vai embora de casa. Não quero mais você aqui. Aí você quer colocar pela novinha, você vai se lascar. Você está achando que a novinha vai lavar de roupa? Está achando que a novinha vai chegar com um pratinho de comida quentinho para você? Você está achando que a tua novinha, ela vai chamar para você, ali fica dentro de casa, lavando a roupa, passando pano no chão, lavando o banheiro? Você acha que a novinha vai querer fazer isso? Aí fala assim: ó, vamos lá para o restaurante. Quero lá fazer minhas unhas, quero fazer meu cabelo, quero o perfume da Boticário da Natura. E se besteira vai falar: eu quero importado. Tu me tirou, agora eu quero. Aí o povo, você acha que está andando com a gazela, se lasca. Se lasca de vez. Aí depois de 5 minutinhos, ele volta para onde? É igual o galo quando você sai fora do quintal, né? No muro do vizinho, né? Tem que sempre dormir no polheiro. O galo, a galinha, ele pula o quintal do vizinho, mas quando chega a noite, ele vem para onde? A pessoa quando está com saúde, é uma coisa. O homem é bonitão, cabelão de gel, carrão do ano, né? Magnata, conta bancária, olha a novinha, pipi. Tá? Vai, trouxa. Ela vai arrancar o seu carro, vai arrancar seu dinheiro, vai te deixar você na rua. Você tem que ter aquilo que Deus deu para você. Aquilo que Deus deu para você, irmão, é para você emprestar para os outros. O teu esposo é teu, a tua mulher é tua. O diabo não pode tocar. Não pode tocar aquilo que Deus te deu. E há uma separação. Há uma separação. Olha porque é uma separação. Ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes. Eu quero dizer para você que Deus ele vai prover na sua vida. Glória a Deus. Aquilo que você nunca imaginou. Aleluia. Porque você não está se misturando com o fermento. Fermento, irmão, é aquilo que vai te fazer mal. Aquilo que vai só te manter sua barriga cheia por um período de tempo, mas depois vai te causar ânsia de fome e vai te arruinar. E olha só, e ainda assim, Jesus, quando ele falou sobre o sinal de Jonas, ele também falou para os seus discípulos, para Pedro, o porquê Pedro foi revelado a ele que ele era o Cristo. Porque depois de 3 dias ele haveria de ser o quê? Ressuscitado. Mas eu trouxe algumas palavras aqui também, porque eu estava pesquisando. Você sabe dizer para mim o que é tabernáculo? Tabernáculo
é um santuário portátil, aonde os hebreus transportavam a arca da aliança, os objetos sagrados. Isso quer dizer tabernáculo. Quando você vem na casa de Deus, você vem dentro do tabernáculo. Aqui dentro desse lugar tem poder de Deus, tem manifestação. Aqui o homem tem que ser diminuído para que o nome dele venha ser exaltado. Porque quando Jesus pegou os seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, fala do seu irmão, Pedro, por que Jesus chamou Pedro, Tiago e João? Porque ele não era fofoqueiro, ele não se metia com a vida de ninguém, ele não entrava na sua vida sentimental sem te pedir autorização, ele não era aquele tipo de picotinha, de falar mal de um, falar mal do outro. Ele sabe que tem uma coisa estragada aqui, ó, ele vai lá e te avisa para estragar. Jesus chamou 3 porque ele sabia a índole de cada um, porque ele era verdadeiro, eles eram sinceros. E quando Jesus chegou lá no monte, eles presenciaram o poder de Deus. Jesus se transfigurou diante dele. Quem sabe o que é transfiguração? Fala para o irmão do seu lado, a partir de hoje você vai ficar transfigurado.